despreparado por conta das intervenções profundas, acho que eu vou adiantar já qual é o limite da discussão quando a gente está tratando de um projeto de lei em se tratando de matéria sindical. Claramente ali eu vi mais que duas vertentes, mas eu tinha duas posições claras em relação à legalização, né, de uma liberdade sindical, né. Liberdade sindical, para os que não estão muito acostumados, é o direito instrumental da movimentação de direito, né, são recursos instrumentais da movimentação coletiva dos trabalhadores, e aí composto pela associação, né, é o que permite a formação de sindicatos, pela negociação coletiva, que é o nosso tema de hoje, e pela greve. Então, liberdade sindical sem um desses três elementos aí é uma liberdade sindical manca. E nesse dia ficou claro que eu tenho duas posições. Uma posição pelo sindicalismo livre, essa que foi a que mais se manifestou, mas depois um pessoal de outras faculdades, inclusive, foi me visitar e tal, também expressaram uma segunda posição, que é pela luta dentro da legalidade. Então, são dois termos. Sindicalismo livre implica em você evitar, rechaçar a legalização desse instrumento, porque daí você fica na sombrinha do Estado, e aqueles que reconhecem o cenário, principalmente que a qualidade de servidor público traz uma complexidade a mais, e daí a necessidade de se lutar, considerando que o trem da história está passando, e tentar minorar os prejuízos por dentro da lei. Minha fala e a discussão sobre o PL, aqui adiante, é dentro do Estado de Direito. As minhas intervenções, eventualmente, inclusive lá, eu acho que eu não muito contente, porque eu também não fui muito preparado para isso, mas eu acho que eu consegui responder. Tentei dialogar com um pessoal também que entende muito mais sobre essa ideia do sindicalismo livre, tem prejuízos à sindicalização mediante a legalização, né? Eu até indiquei uma obra, eu lembrei, eu achei aqui, eu estava me preparando ontem, para os que querem dar uma pincelada rápida, é uma obra bem curtinha, não tem 200 páginas, 180 páginas, essa obra bacana do Edelman sobre a legalização da classe operária, um estudo que ele fez lá na França, demonstrando ali os prejuízos à movimentação dos trabalhadores, né, a partir daquele movimento de inclusão no Estado democrático de direito, qualquer seja, não é a mesma lógica na França, mas é o espelho do que nós temos aqui. Isso, acho que isso é uma boa obra para se entender qual é o efeito de normatizar a ação sindical sobre a sombrinha do Estado. Acho que é um livro bacana aí para quem quer dar uma aprofundada nisso, tá? Seguindo, esse projeto, eu acho que eu tenho 5 grandes eixos aqui nesse PL. Eu não sei se... Eu vou mandar um infográfico que, graças a Deus, todo mundo sabe que esse notebook LM ajuda nessa coisa de fazer infográfico, era muito caro antes, né? Hoje é uma coisa que temos um pouco mais acessível. E aí ficou uma imagem só, mas foi a melhorzinha que eu consegui fazer, organizando aqui visualmente como ver esse projeto. Será que eu consigo mandar aqui no chat, Camila? O ideal é que todos estejam com o texto na mão, né? Vamos ver. Acho que eu consigo. Não, mensagem eu não consigo mandar anexo. Você apresentar? Não. Não, é só para... visualmente, nem vou trabalhar em cima dele, é só para quem também não tiver com texto ou não tiver familiarizado, só olhar. Vou te mandar pode mandar para o meu PV, que aí eu mando para o Igor e coloco nos grupos da greve. Isso, então vou te mandar aqui no WhatsApp, tá? Esse aqui é o mesmo que eu mandei semana passada. Daqui a pouco eu acho que tinha em caminho, tá? Beleza, então eu tô separando aqui em cinco grandes eixos aqui. Historicamente, a gente tem... eu vou fazer um recorte aqui pela Constituição de 88, mas vocês bem sabem, antes da Constituição de 88, os servidores não tinham direito à sindicalização, etc. e tal. Houve uma movimentação específica ali pela legalização dos sindicatos de servidores públicos, né? Historicamente, tantos
tem uma questão estatal importante, que são as omissões. As omissões, normalmente, elas nem são aquelas omissões não intencionais, né? Em caso de servidor público, as omissões na sindicalização, elas são claramente intencionais na medida em que, para a iniciativa privada, normalmente, quando a gente muda de parâmetro constitucional, as primeiras leis aprovadas, elas são leis de segurança nacional e se colocam proibições à greve, quando a gente está em esses estados mais autoritários, né? Então, para a iniciativa privada, vivemos aí um grande período em que a greve era ilegal e não tinha nem razão de reconhecer a sindicalização dos servidores, porque, evidentemente, isso ocasionaria greve. Isso eu estou falando na perspectiva desse Estado autoritário. Então, só com a redemocratização de 88 que eu tenho esse marco legal, primeiro, de reconhecimento formal das entidades sindicais de servidores. Tranquilo. Quais são os problemas que isso trouxe? Uma discussão depois, a gente está reorganizando, a gente um dia precisa discutir unicidade sindical de uma forma mais atualizada e até um pouco mais honesta. Mas, bem, veio isso com a questão da unicidade. Só que os dois instrumentos da liberdade que eu falei para vocês, que é negociação coletiva e greve, não deixaram de ser problemáticos. A greve, como vocês bem sabem, está lá no artigo 37, 5, 6, salvo engano, é reconhecida a Associação Sindical e o direito de servidores fazer greve na forma da lei, né? Esse na forma da lei, como eu até tinha acabado de falar sobre as omissões intencionais do Estado, ficamos aí anos, até hoje, sem uma regulamentação específica do direito de greve. Aí os mais antigos sabem bem o que aconteceu, diante do quadro que o Supremo Tribunal Federal reputou, um quadro de selvageria lá nos famosos mandados de jurisdição de greve, regulamentou essa greve, também coloco entre aspas, e aplicou a Lei 7783, que é da iniciativa privada, com adaptações. As adaptações lá, especialmente, dizem respeito aos serviços essenciais. O grosso da regulamentação de greve, ela realmente diz respeito aos serviços essenciais, porque os serviços essenciais, eles delimitam quais são as atividades que podem parar completamente e as que não podem parar completamente, né? Então, o que permitiria... greve geral é greve geral dos trabalhadores como um todo, tá? Mas eu quero falar greve geral ali na categoria, até contraditório em termos, greve total, podemos dizer assim, dos trabalhadores. O Supremo fez essa adaptação muito pontual ali, principalmente no artigo 11, 14, para dizer que todo serviço público é essencial, pela lógica da Constituição. Mas qual é o efeito de considerar todo serviço público essencial? Que nenhuma parte do serviço público pode paralisar 100% dos servidores. Nessa nossa excelente atividade que tivemos lá com o pessoal da Fazubra, dentre as discussões, a gente fez essa reavaliação histórica sobre o que significou isso, né? Como eu disse, algumas categorias não muito conscientes, ou conscientes também, porque está dentro daqueles principais dois espectros de sindicalismo livre ou legalização possível da ação sindical. Algumas entidades sindicais, inclusive, foram ao Supremo para pedir a regulamentação da omissão. Se vocês bem lembram aí, o Supremo Tribunal Federal, ali pela casa dos anos 2000, a partir de 2005, iniciou uma tal chamada jurisdição concretista. Daí começou a suprir moras históricas do Poder Legislativo. A primeira foi em relação à aposentadoria especial. Foi uma coisa, em alguns termos, bacana. E aí, aproveitando, então, que o Supremo estava uma coisa muito inovadora, porque antes, em mandado de injunção, só declarava mora, né? Constituía o Legislativo em mora. Com a entrada do Gilmar Mendes, se deu uma nova roupagem ali e, beleza, aplicou alguma regulamentação provisória. Aconteceu mesmo na greve. Não foi a AGU que foi ao Supremo pedir a regulamentação da greve. Foram sindicatos, entidades sindicais de servidores. E o Supremo Tribunal Federal fez o que fez ao ponto de chegarmos nesse estado atual em que a coisa está tão fechada que o corte de ponto é uma coisa obrigatória. A condição material do desenvolvimento da greve, então, ficou extremamente prejudicada. Mas mesmo diante desse contexto, os servidores chamam comumente isso de direito à greve. Isso é extremamente controverso, né? Porque se a gente fala que é liberdade sindical,
para os clássicos, a liberdade precede o Estado. Então, toda vez que eu tenho uma liberdade, confio ao Estado, na verdade, eu tenho uma limitação dessa liberdade a pretexto de uma convivência de outras liberdades, né? Aquela boa e velha fala de, sua liberdade termina quando começa de outro. É mais ou menos essa ideia, né? Então, eu tiro esse estado de maior liberdade e eu tenho redução da liberdade. Então, não é concessão de direitos, não é uma constituição de direitos, né? Porque como eu também falei ali, antes da Constituição de 88, vocês faziam greve. Ou não faziam? Óbvio que faziam. Antes da Constituição de 88, vocês se associavam. Antes da Constituição de 88, vocês negociavam. Então, encaminhar essa demanda ao Estado, principalmente ao Estado jurisdicional, muito burguês, aliás, muito fazendário, não deixa de ser burguês, mas principalmente fazendário de representante dos interesses secundários da administração pública, levou a isso, né? Basta olharmos a composição do Supremo Tribunal Federal. Muitos advogados da União, então, que defendem a União contra as greves de vocês, estão lá julgando hoje, né? Se a greve, então, está nesse estado bem ruim, vamos falar da negociação. A negociação coletiva está num estado também estranho. Repisei lá com vocês que essa lembrança de que, pela redação original da Lei 812, a linha D, 240, vocês podem, quem tiver no computador, pode ir lá na Lei 812, texto original, vocês vão ver lá que está o direito à negociação coletiva. Então, é uma coisa que já constou do regime jurídico de vocês. Tá? E aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, não tão fazendário quanto aquela época, mas não tão renovado institucionalmente. Vocês bem lembram, o presidente do Supremo Tribunal Federal, na transição da Constituinte, lá, você pode pegar os anais lá da Constituinte, ele fala, é chegado o momento de encerrar o ciclo revolucionário. Então, o funcionamento institucional do Supremo Tribunal Federal é que a saída da ditadura para a redemocratização, na verdade, é uma pacificação última de um ciclo que eles entendiam como revolucionário. Toffoli, naquela época da chama com Bolsonaro, também disse que era revolução, não era golpe. Então, tem uma questão muito não muito bem resolvida com a jurisdição brasileira. Poucos órgãos, posso dizer que são propriamente novos, com o advento da redemocratização, né? O judiciário não passou por uma boa uma repaginação. E aí o efeito disso com direito à negociação, foi levado ao Supremo Tribunal Federal, principalmente não baseado muito no espírito novo da Constituição de 88, mas sim numa doutrina administrativa antiga. Inclusive, a gente sabe que essa nossa doutrina administrativa ela é essencialmente montada no período autoritário, né? O marco legal inicial de institucionalização da administração pública, inegavelmente, é Vargas, né? Então começa da era Vargas, da nosso antigo velho DASP, as orientações. Então o nosso direito administrativo ele é autoritário. E aí, com base nas noções de direito administrativo, olhou o seguinte aspecto: olha, é inviável o servidor negociar com a administração por alguns motivos, listos principais. Primeiro, existe uma coisa chamada teoria do órgão. É difícil mapear vontades distintas entre servidor, pessoa e administração. O servidor apresenta a administração. Então, eu não tenho como conciliar vontades distintas, porque o servidor ele é a corporificação da administração. E a segunda e principal é a legalidade funcional orçamentária, né? Vocês lá, pelo inciso 10 do artigo 37, as mudanças de regime vêm de lei, que obedece um rito rigoroso orçamentário. Lá na iniciativa privada, como vocês bem sabem, se chega o patrão, faz um acordo com o empregador, e aí, no máximo, acordo, convenção, mês seguinte, os efeitos financeiros, funcionais, enfim, os termos contratuais, eles já funcionam no mês seguinte. Vocês têm uma grande, inclusive se eu vou pegar os balanços de greves do DIEESE, quais são os maiores motivos de greve no serviço público? Os maiores motivos de greve no serviço público são greves por descumprimento de acordo. E aí do descumprimento de acordo vai desde o problema aqui imediato que vocês estão, que é esse problema com o MGI, com o acordo 11, né, se não me engano o número, mas também uma mora ou inação do legislativo, porque certas pautas têm que ser levadas ao legislativo. E aí o Supremo disse, olha, tem uma coisa que é incontornável aqui, não pode a negociação coletiva suprimir a soberania do parlamento. Então,
negociação coletiva para servidores é uma coisa que não é nem inconstitucional, é aconstitucional, né? Não é uma possibilidade. E aí julgou inconstitucional a previsão no artigo 248, 112. Óbvio, ainda tem um elemento adicional, que é um preconceito histórico com justiça do trabalho, porque também lá vocês iriam, em certos assuntos, ser julgados pela justiça do trabalho. Então pegou tudo isso, desde 94, se eu não me engano, eu acho que o número eu lembro de cabeça é a DEI 492, é o número da lei. O Supremo Tribunal fixou esse paradigma em 94. Os estados tentaram colocar também esse direito à negociação nos seus regimes internos. O Supremo várias vezes disse que era inconstitucional. E aí veio a Convenção 8151, que é o nosso objeto de hoje. Convenção 8151 incorporada em 2010, eu tenho um decreto da Dilma de 2013, só reorganizando, mas a gente precisa da regulamentação da convenção, porque, inclusive, é obrigação segundo a recomendação 159, né, que caminha junto com a convenção 8151. E aí, qual é a questão? A convenção OIT 151, ela suplanta a incompatibilidade da Constituição, que o Supremo já disse isso ser incompatível, né, em 94, isso é o grande problema. Da mesma forma que os servidores foram ao judiciário pedir a regulamentação da greve, tem experiência dos servidores indo ao Supremo Tribunal Federal pedir a regulamentação da Convenção 8151. Qual foi o que o Supremo Tribunal Federal disse? Graças a Deus é só decisão monocrática, não foi levada a plenários. Se não me engano, o relator é o ministro Fux. O Supremo Tribunal Federal disse que, mesmo com a Convenção 8151, os servidores públicos não têm direito à negociação coletiva. E aí que está o ponto. Regulamentando o projeto de lei, com a aprovação do projeto de lei 1893, conseguimos, por fim, assegurar a formalização do direito à negociação coletiva para servidores? Errado dizer. Pelo histórico, tá difícil, porque bate na porta do Supremo, então eu tenho um risco de voltar à mesma mentalidade institucional atrasada sobre a regulamentação desse aspecto para os servidores, tá? Então, é um aspecto que a gente acha que pode voltar nos debates sobre como ultrapassar isso. Então, o estado de coisas é isso. Já teve, vocês têm que lembrar, já teve na 812, o Supremo já julgou inconstitucional, vem a Convenção 8151, o Supremo já deu uma primeira palavra de que aquilo ali não autorizava ele a regulamentar, porque servidores sequer têm direito à negociação coletiva na Constituição. E aí, a Convenção 8151 não está no rito, né? Lá do parágrafo 2º, se não me engano, do artigo 5º ou 3º, que fala sobre as convenções sobre direitos humanos, né, para serem incorporadas com status de emenda constitucional. Então, tá difícil. Vamos lá, finalmente, para o PL, que é uma coisa bem breve. Foi muito ponto de discussão a origem democrática desse PL, porque, enfim, foi montado um grupo por portaria interministerial, mas foram dados os assentos às centrais sindicais. Não às confederações, federações, aos sindicatos. Mas, diferentemente das iniciativas parlamentares, é o primeiro, não só do executivo, mas é o primeiro que decorre de um concerto com entidades de natureza sindical, muito embora com essa problemática de legitimidade que foi bastante discutida por vocês, eu acho que a gente pode voltar a esse assunto. Obviamente, o mote para a regulamentação é a Convenção 8151, vamos ficar sempre atentos que eu tenho a Convenção 8151, mas eu tenho esses problemas de possibilidade de regulamentar, né, da Convenção 8151. O escopo de aplicação, evidentemente, é para servidores estatutários, mas também para empregados admitidos mediante, empregados públicos, né, admitidos mediante concurso, não tem razão de eu retirar esse aspecto que é igualitário, é de interesse da administração, essa uniformização, né, da fixação das condições de trabalho, à exceção daqueles que são estritamente regidos ali essas entidades de natureza privada de natureza pública, né, que já são praticamente tudo privatizado. Aqui está a questão que sempre chama, que gera, né, a inconformidade da categoria, que são os princípios específicos, né? Evidentemente, tem a democratização das relações de trabalho, paridade,
Esse aqui foi muito conversado sobre a razoabilidade das propostas apresentadas em mesa. Isso é problemático, mas veja, isso aqui é fundado na Convenção OIT 151. E aí vocês podem procurar, pode colocar assim, Manual de Negociação Coletiva OIT. Vai botar no Google, vai cair direto no documento da OIT, tem um manualzinho sobre a aplicação da Convenção OIT 151, em que lá tem, inclusive, um gráficozinho assim, sobre como negociar. E aí, como negociar, consta lá... Desculpa, ouvi alguma coisa aqui. Acho que é meu tempo? Mas eu já havia previsto, era só para fazer o controle, tá? Pode passar. Correndo aqui. Lá tem um manualzinho de como se comportar. Isso é complicado, né, gente? Para falar de praxe, chega ali bem comportado, e a mesa de negociação ela tem que ser o lugar da inventividade geral. As coisas têm que ser resolvidas na mesa. É o lugar, inclusive, para se acalmar o ânimo, né? E num cenário ideal as pessoas chegam tranquilas, mas você vai tentar conversar porque eu tenho algum problema. E se eu tenho algum problema, as pessoas têm que, de uma forma que represente a vontade da categoria, jogar todas as pretensões. Afinal de contas, o sindicato, segundo a Constituição, defende não só direitos, defende interesse da categoria. O interesse da categoria ele não pode ser pré-filtrado, né? Tem que ser levado à mesa de negociação e lá se vê a possibilidade, porque ninguém é obrigado a negociar, a fechar acordo, mas é obrigado a negociar. Então eu tenho essa coisa da razoabilidade que é problemática e esse outro princípio máximo da melhoria da contínua, né, da prestação de serviços públicos. Objetivo estratégico, que é óbvio, tem um problema aqui, que é a tal da prevenção de conflitos, que também foi dita lá, que a prevenção de conflitos está extremamente ligada com a ideia de redução de greves. Greve é encarada como um conflito, na visão desse PL. Na visão estatal, se eu paro um serviço público, na visão da gestão, evidentemente, a paralisação do serviço público leva a um prejuízo ao tal do princípio da continuidade do serviço público, leva principalmente aos agentes políticos a queda em popularidade. Então, a paralisação do servidor público não é vista, óbvio, esse PL parte da perspectiva estatal, não é vista com bons olhos, né, essa paralisação. E se não é visto com bons olhos, esse direito, evidentemente, em alguma medida, ele é extremamente reduzido, ainda que de forma velada aqui, pode ser reduzido e tal. Mas também, olhando de acordo com aquele manualzinho lá da OIT, a greve, a associação sindical, segundo a lógica da OIT, ela é feita para que você primeiro negocie e, última ratio, você faça greve. Não é greve para negociar. Só que o serviço público, da forma como está hoje, acontece, e pode ver que é outro ponto que eu falei também, o curioso no serviço público é que mesmo com o princípio do serviço público, mesmo vocês prestando um serviço tão essencial que são pessoas carentes, ou por questão de monopólio como segurança pública, como não tem o direito à negociação, os servidores primeiro precisam parar, fazer greve para depois negociar. E aí depois voltam a fazer greve para cumprir aquele negociado. Então, é essa loucura aí, né? E a estrutura do processo de negociação, que é o que importa. O projeto, ele cria ele espelha aquilo que está regulamentado para a mesa nacional, né, de negociação, mesa nacional, MNNP, mesa nacional de negociação permanente. Eu tenho ali uma possibilidade de formação de calendário, uma periodicidade mínima anual ou plurianual, a depender do acordo, né? No caso dos servidores ficou bianual, inclusive, porque os de 2024, o governo já falou que não ia fazer negociação até 2026, virada de 2027, não só pela questão eleitoral, mas é porque tinham feito a prazo maior. Mas, de qualquer forma, o PL ele não trava a possibilidade de se trazer pautas novas e instituir a partir da demanda do servidor. Porque uma coisa que se ajusta aqui, eu não sei como é que tá vocês com a reitoria de vocês, ou junto ali com o MGI especificamente, vocês até o dia da reunião na Fazubra, vocês relataram, eu já acompanhava que o governo praticamente ignorava a greve de vocês, não tinha formado mesa específica, mas na sexta-feira vocês já começaram a ter uma mesa ali, né, eu recebi ali alguma documentação, mas a questão do jeito que a coisa está hoje, sem regulamentação, a administração não é obrigada a recebê-los, né? Não é obrigada a recebê-los. Eu já falei que fechar acordo não é uma obrigação, mas sentar em mesa é uma obrigação.
embora para a iniciativa privada, né? Porque eu tenho a periodicidade. Para o serviço público, não. Eu tenho locais, como eu falei, muitos órgãos não foram repaginados com a Constituição de 88. Eu tenho lugares muito autoritários. Eu posso pegar, por exemplo, a experiência. Acho que todo mundo acompanhou, porque foi bem noticiado, amplamente noticiado. O pessoal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, né? Chegou aquele PGJ lá e falou: oh, você é um moleque, eu não recebo vocês, coisa do tipo. Assim, as autoridades recebem as representações de servidores não como dirigentes, mas como servidores e dentro de um processo administrativo. Que, assim, nós advogados sofremos com um problema, quem advoga aí, você sabe que falar com o juiz é um parto, né, para defender direitos do negócio. É a mesma coisa, porque essa coisa da discricionariedade, esse é o grande ponto. O PL, em alguma medida, nesta parte da estrutura do processo de negociação, por não fechar a integração de pautas, pelo menos confere uma prerrogativa exigível judicialmente de que as administrações sentem, mesmo que de cara fechada com vocês, para começar a negociar. Então, ali, essa coisa da definição do calendário cronograma, recepção da pauta, instalação do formal, né, do processo de negociação, a pactuação do instrumento e a publicização e guarda do instrumento são elementos essenciais, porque cada órgão, poder e órgão autônomo deverá fazer suas regulamentações internas dos processos negociais. Então, teremos um sem número de regulamentações, isso nos preocupa um pouco, evidentemente. Por exemplo, vocês, na mesma medida que negociam questões gerais com o MGI, por exemplo, podem ter questões locais que vocês devem negociar aí com as reitorias respectivas, e vão precisar de uma regulamentação. Então, esse olhar para as regulamentações específicas, precisaremos de um grande cuidado nisso, porque o projeto, ele, em alguma parte, ele é um pouco lacônico. E é a nossa regulamentação ser um pouco lacônico. Por quê? Porque a gente já viu, por estratégia, que se a gente carregar esse projeto, principalmente assegurando direitos remuneratórios imediatos, não é a figura da negociação, mas, enfim, acho que é próprio de você jogar as reivindicações da categoria, e aumento de salário sempre é legítimo. Você colocar alguma possibilidade disso, muito provavelmente bater no Supremo Tribunal Federal, o primeiro dia vai ser o chute ao gol. Suspende e julga inconstitucional. Então, demonstrar que negociação é diferente de fechar acordo e convenção coletiva da iniciativa privada é um grande passo. E aí, esse projeto ele já está um pouco mais enxuto. Só que o problema de ser enxuto é isso, que quando chegar lá para as regulamentações, a gente pode ter algumas aberrações. Então, vamos ter que manter este controle aqui. O segundo termo dessa estruturação, que gerou muita controvérsia, é a questão da mediação, né, em caso de impasse. Essa mediação, eu voltei a dar uma olhada ali, totalmente compreensível as preocupações, porque não pode virar um voto de Minerva em mesa de negociação mascarado, isso a gente tem que ter sempre esse cuidado. Formalmente, do jeito que o texto está, o Instituto da Mediação, ele está em consonância com a normatividade da negociação em si, que é mediação, perdão. Mediação já é uma coisa própria para a administração pública como para a iniciativa privada, já temos regulamentação específica de 2012, salvo engano. Ali eu tenho que a mediação, pelo texto, é consensual, então você coloca um mediador a partir de consensos, só que, acho que foi o Maurício mesmo que me lembrou ali, que tem uma possibilidade desse consenso ser problemático quando eu tenho umas dualidades de representações sindicais, etc e tal. Então, a gente precisa olhar especificamente em relação a isso. No grande plano abstrato da norma, não há problemas imediatos. A aplicação dessa norma diante de problemas concretos, como foi trazido por Maurício, ela pode trazer descompassos. E aí, esse cuidado para não virar um voto de Minerva, um lugar onde só o consenso pode fechar acordo com a comissão, inclusive cuidar dos instrumentos procedimentais, ok? Por fim, temos a coisa do termo de acordo. O termo de acordo para vocês é uma coisa óbvia, tá? Fechar termo de acordo, mas não é óbvia para outras categorias do funcionalismo público. Se pegarmos o pessoal, por exemplo, da administração da justiça, não existe essa coisa de fechar termo de acordo. Por isso que teve esse cuidado de cuidar da formalização e tal, porque as pessoas não fazem, normalmente é só o executivo que faz esse termo de acordo, né?
os outros poderes, é uma coisa que se depende muito de uma boa vontade, de uma ata, mas essa ata não é de reunião, porque é reunião, não é mesmo negociação, e depende da boa vontade do gestor político levar adiante. Então, a formalização de termo de acordo é uma questão essencial. Além de, obviamente, por último, da questão da representação sindical, que eu retorno à prerrogativa da manutenção em folha, a gente já fez a discussão um pouco antes, que essa parte da manutenção em folha dos dirigentes sindicais, lembrando que o pessoal trouxe o problema de poder gerar peleguismo, etc. e tal, e aí é uma avaliação política de vocês, mas eu tenho entidades sindicais que sequer conseguem garantir salários, né? Esse é o problema da atomização de categorias, né? E aí eu tenho categorias atomizadas ao ponto de ficar tipo, só uma especialidade num cargo e eu concedo uma carta sindical que eu não consigo juntar nem 100 servidores da ativa. E eu estou falando na real, não consigo juntar 100 servidores da ativa e aposentados, então pela contribuição dessas pessoas eu não consigo fazer a gestão das contas do sindicato, muito menos manter um salário integral de um dirigente. Então isso vem dar condições materiais para que principalmente esses que estão mais atomizados façam essa representação com maior liberdade, né? 2 pontos aqui só para a gente já começar o debate. Vários clientes meus têm reclamado muito do artigo 8º parágrafo único, quem tiver aí dá uma olhada, que é essa possibilidade de o chefe do poder, depois de fechado o acordo, dar esse último aval, vir uma instância revisora, grande instância revisora do acordo. A gente já tem algumas iniciativas, junto ao deputado André Figueiredo, pedindo a supressão desse parágrafo único, porque ele é contraditório com os próprios termos do PL, né? Porque lá no PL quem tem que ir para a mesa são as pessoas com poderes negociais suficientes. A gente tem um problema constitucional que, por exemplo, não dá para suprimir o poder do presidente da República encaminhar os projetos de lei, porque a iniciativa privada é dele, não é nem do ministro, né? Embora eu tenha esse caminho direto com por exemplo, esse PL é encaminhado com uma mensagem da ministra Esther Dweck. Mas a questão é que o nosso pedido não é para supressão dessas iniciativas, é que as condições materiais de formalização desses acordos, elas sejam dadas antes de os servidores sentarem à mesa, né? Porque não dá para sentar na mesa sem saber qual é a possibilidade orçamentária, qual é a possibilidade jurídica. Então, essa coisa de fazer um acordo, que aí vira só um protocolo de intenções, porque depois é submetido à revisão de AGU, revisão da presidência, revisão aí das reitorias, isso vai levar a um enfraquecimento drástico do processo negocial. Então, que essas prerrogativas constitucionais, etc., elas sejam exercidas ex ante da mesa, para que depois o acordo saia e já saia para o legislativo, se for o caso, ou cumprimento imediato, se for possível, pela autotutela. Por fim, tem essa questão que eu toquei com vocês, está no artigo 4º, parágrafo 1º, que é as regulamentações. As regulamentações, evidentemente, consta lá que cada poder regulamentará próprio. Beleza, joia, perfeito. A questão é que a gente precisa só de uma amarra maior para que as regulamentações, elas observem todos os critérios. É uma coisa óbvia falar no Brasil que tem que respeitar a lei, mas a gente sabe que às vezes aqui é preciso, tem muita lei porque é um lugar onde se precisa dizer o óbvio, tá? Então, em grandes termos, esse é o briefing sobre o 1893, considerado o contexto histórico. Ao meu ver, aí que é a minha opinião, é onde a gente chega a um dissenso, a um consenso. É a coisa mais inédita que tem, porque é do executivo. Dá para lembrar para vocês que em 2015 vocês chegaram muito perto, bateram na trave. Foi o projeto do Anastasia, que não estava de um todo ruim, mas ele não vem de uma origem democrática, né? Esse aqui tem um quê a mais de envolvimento das entidades sindicais, mas não total, pelos problemas que a gente sabe. Então, independentemente da posição sobre ter ou não regulamentação, a questão é, o trem está caminhando. Qual é a informação que eu tenho que eu passei para vocês? Que é pública, né? Eu tenho uns pedidos de votação para votar a urgência semana que vem, desse PL. Se entrar em urgência, a gente vota ainda no primeiro semestre na Câmara desse projeto. Não sei se o governo tem força, não sei se... Enfim, mas é importante estar discutindo isso aqui com vocês, porque a coisa é urgente, tá? Não sendo, tem um segundo pedido lá, pedido de comissão especial.
E aí está dentro de ambas as estratégias, de quem não quer que a coisa ande ou de quem quer que a coisa ande. Quem quer que a coisa ande, lute pela urgência que foi pedida. Paulo Pimenta, se não me engano, né? Quem não quer, vá, ou não sei se ele foi junto com um deputado lá de Santa Catarina, pela formação de comissão especial. Aí tem um segundo pedido de formação de comissão especial. Essa daí, se for processado dessa forma, esse projeto não é aprovado esse ano, porque são 10 sessões, etc e tal, estamos em período eleitoral, não vai rolar. Então, tá dentro das táticas, das grandes linhas de pensamento que eu notei ali, e as intermediárias, etc e tal, pensar nesses dois posicionamentos legislativos. Joia, passei muito meu tempo. Obrigado, Carolina. Por nada, Robson. A gente sabe que é um assunto complexo, né? São anos de debate, inclusive, nessa construção pelo movimento sindical. Queria passar agora a palavra para o Maurício. Maurício, eu vou fazer tempinho na tela, mas também é a mesma proposição. Se precisar passar um tempo, pode passar. Tá ok? Tá ótimo, cara. Me ouvem bem aí? A palavra é sua. Sim. Primeiro, agradecer ao Robson, né? O dia que a gente assistiu ele fazendo a intervenção lá na atividade com a deputada, veio de encontro ao que a gente já vinha percebendo ali no movimento há algum tempo. Pouco tempo, é verdade, porque aí eu quero abrir uma pequena divergência com o Robson. Ele cita que essa proposição da PL tem um quê de um processo democrático, porque foi construído a partir da intervenção das centrais, mas nenhum sindicato da FASUBRA havia discutido esse PL até 30 dias atrás. Isso eu tenho quase certeza absoluta. Se não nenhum, quase nenhum. E as centrais que participaram da construção desse projeto são as centrais que são representadas pelo Paulinho da Força, pela UGT, pela CGTB. Hoje em dia tem umas centrais sindicais que já nascem com origem no peleguismo, né? No atrelamento ao Estado, no atrelamento às burocracias sindicais, e foram elas, principalmente, que colocam esse PL em andamento com essa roupagem democrática, mas que a base das categorias sequer tinha se atentado para sua tramitação, tão pouco para o seu texto. Aí a minha área é outra, né? Então eu fico meio boquiaberto com a capacidade do Robson em sintetizar todo o histórico da questão por dentro do escopo legal. E eu fiz uma leitura um pouco mais direta para conversar com os colegas da base, mesmo com outros sindicalistas que eventualmente estejam presentes. Para mim, o problema central desse PL é que ele desloca a negociação de um direito democrático dos trabalhadores para se movimentarem a partir das suas pautas, para uma estratégia institucional de pacificação do conflito trabalhista de uma forma burocrática e artificial. Vou dar um exemplo. Nós estamos há 90 dias em greve, quase. O governo montou mesas no MEC quinta-feira. Se a gente tivesse esse processo do PL já tramitado e a lei valendo, provavelmente se instalasse uma mesa de mediação. Quem seria a mediação? De um lado o governo e do outro as entidades que nos representam. Hoje, FASUBRA e SINASEF. Amanhã, talvez a ATENS. Talvez se colocasse como parte, né? Como parte. De um lado o governo, do outro as entidades representativas dos trabalhadores. E a mediação? A mediação, quem vai decidir é o consenso entre as partes. Só que a nossa parte, ela é plural. Como é que ela vai definir quem é a mediação de consenso com o governo? Não precede um consenso entre nós. Na parte dos trabalhadores, a gente pode decidir por voto quem vai ser esse mediador. Aí a gente tem lá a TENS, aí a gente tem lá o SINASEF, como está... Não sei se algum de nós quer começar, se falar todas as perguntas e depois vocês respondem. O Igor está com a mão levantada. Igor? Na verdade, não é uma pergunta, é mais um comentário, né? Do que os colegas colocaram, o Robson, o Maurício aí, né? E a próprio texto da PL, né? Mas uma coisa que eu acho bem interessante, né? Aquela questão de negociação
Porque, assim, até a lógica que o Robson falou, do serviço público, que a gente, infelizmente, tem que entrar em greve para poder negociar, né? E aí a PL quer colocar o contrário, coisa que muitas vezes não se aplica, né? O serviço público, a nossa lógica. Mas, assim, o governo, ele sempre coloca que está negociando, que a mesa está negociando, que não sei o que, em 2024 estava negociando. Quando a gente entrou em greve agora, estava negociando. A gente cumpriu, o Camilo chegava a mencionar que era 80% do acordo que tinha sido cumprido, né? Sendo que não é real, né? Então, eu queria reforçar, assim, que eu acho que na prática de avanço para categoria, assim, é praticamente nada, porque o que coloca lá também é interpretativo e pode acontecer, igual o Maurício acabou de falar no finalzinho da fala dele, vai ter que ter negociação todo ano, tá 1% por ano, 0,1%, dá R$10, R$17, né, no nosso de alimentação que a gente teve, e pronto, tá garantido. Se entrar em greve, a negociação já foi, enfim, né? O governo faz muito isso. A gente vê que ele, mesmo sem essa lei, ele já atua efetivamente dentro do sindicato, dentro das nossas organizações, para tentar encerrar uma greve que em 3 meses ele ainda sequer montou uma mesa de negociação, e que seria muito mais fácil, né? A Fazubra, a gestão lá é pró-governo, certamente não seria uma negociação intransigente por conta do sindicato, mas mesmo assim ele não montou, ele prefere usar a estrutura política, né, do PT e alguns agentes para tentar desmobilizar a greve dentro da própria entidade, né? Então imagine com uma lei dessa aprovada do jeito que está, né? Que até os benefícios podem ser um tiro no pé, né? Então, bem complicado, né? Isso aí. É isso. Obrigada, Igor. Patrícia. Olá, bom dia a todos. Não sei se estão me ouvindo. Estou no celular também. Sim. Agradecer aos colegas, né, que vêm conversar com a gente tão longe assim. A gente sente falta dessa referência com o nacional, né? Compartilho da fala do Maurício, que eu não voto na direita nem que me dê toda a riqueza do mundo, porque os princípios não coadunam com os nossos, né? Com a nossa realidade. E aí eu queria, se vocês puderem falar, a gente sente que está acontecendo de novo, como fizeram com o CLT, né, sobre a negociação coletiva trabalhador-patrão. Aliás, deixar a coletiva para ter a negociação trabalhador-patrão, que a gente sabe que fragiliza ainda mais essa relação de poder, né, no âmbito do trabalho. E eu sinto não, eu tenho lido, tenho estudado, tenho analisado que é um movimento internacional. A gente olha para outros países, Argentina, entre outros, que a gente vê essa desconstrução dos direitos trabalhistas, esse ataque aos direitos humanos, aos direitos fundamentais duramente conquistados, né, depois de muita luta pela sociedade. Então, eu acredito assim que uma das coisas muito perigosas que está nos trazendo hoje para ter esse projeto de lei foi a coligação que elegeu o Lula, né? Porque o PT ele não chegou purinho lá no poder, lá na presidência. Ele se coligou com vários grupos, né? Em cada eleição do PT se coligou com um grupo diferente ou muito parecido com o anterior. E essa perda de identidade foi acontecendo, né? E a gente sabe que para essas coligações você tem que fazer sessões, você tem que abrir possibilidades. E eu tenho certeza que foi solicitada essas aberturas para o governo do PT. E é aí que a gente vê colegas da nossa categoria defendendo o indefensável, né? Levantando a bandeira de grupos dentro da categoria técnica que está mais aliado à gestão, ao poder, ao patrão, do que a nossa realidade diária de trabalho, né? Então, eu acho muito preocupante, mas muito necessário a gente fazer essa reflexão e essa interlocução histórica e também com outros países. Muito obrigada.
Valeu, Patrícia. Mais alguém que não fecha um bloquinho, depois abre de novo, que aí eu tenho a minha pergunta. Acho que eu podia fazer só um bloco e aí pode retornar. Alguém mais gostaria de fazer alguma fala? Uma contribuição? Bom, então deixa eu fazer minha pergunta aqui. Eu até escrevi aqui, para não perder, que na hora a Robson estava falando, né? E eu já fui já no embalo. Essa abertura, né, das mesas permanentes de negociação, que é inclusive uma realidade que a gente vive, ela, na opinião de vocês, ela não cria uma falsa expectativa desse reajuste, né, em todas as esferas, né, município, Estado, a União, porque elas operam acima do limite de gasto com o pessoal, e a gente já tem um arcabouço fiscal. Então, queria que vocês colocassem um pouquinho sobre isso, né, porque não seria prometer unicórnios para a categoria, né, coisas que a gente não consegue atingir. Você tem um arcabouço fiscal que limita os gastos, e aí eu vou dizer, não, nós vamos conversar sim, sabendo que não tem dinheiro, né, então, gostaria que vocês expusessem um pouco sobre isso, e a primeira pergunta para o Maurício, que está sem o chat, é sobre a questão das punições e sanções aos entes federativos, que também o PL não discorre sobre isso. E aí, se o governo ignora a pauta, e se o governo, porque ele é obrigado a sentar, mas não a negociar e nem a nos dar um retorno positivo. Então, juntando mais com essa perspectiva que a Patrícia colocou aí na fala dela, acho que a gente encerra o bloco agora e passa para vocês dois, né? Não sei quem começa, Maurício, Robson, quem quer começar? Posso começar, Robson? Minha resposta vai ser curta. À vontade, Então vai, Maurício. Então, galera, como é que é o piso do magistério? O que acontece com quem não quer aplicar o piso do magistério? Nada. Não vai acontecer nada. Artificializa-se os números, paga-se um pouquinho a mais de juros das dívidas, alega o arcabouço fiscal, concede 0,1% se for obrigatório na lei, e toca o barco, e dane-se. E aí, o que a gente está alertando? Que se tiver regulamentação de greve, o judiciário todo vai dizer que o governo concedeu o que foi possível, cumprindo o restante do arcabouço legal. E é tiro, porrada e bomba. Não vai ter greve. Ou vai ter greve, e eu até me animo com isso, tá? Vai ter greve a revelia do Estado. E aí a gente vai estar entrando em um outro patamar de organização. Tem isso também, né? O germe da revolução está presente no aumento das opressões, principalmente entre classes, sempre. Aí, sobre as coligações, né, sobre o fato de ser um movimento internacional, isso é evidente. A próxima fronteira do capital, agora que a exploração dos recursos ambientais cada vez se torna mais complexa, é a estrutura dos estados que ainda tem alguma estrutura. Então, a gente vai ver grandes conglomerados transnacionais em breve, gerindo educação, saúde, todos os equipamentos públicos do Estado, até lazer. Isso a gente está a um passo de ver acontecer, né? Já acontece isso com energia elétrica, já acontece isso com saneamento. É esse o caminho. Ou a gente resiste, ou a gente vê o barco passar. Falando em ver o barco passar, não posso deixar de fazer outra provocação, né? Esses colegas da seita do pastor do Pix, dei uma conversada com eles. Nenhum deles tem enraizamento com a categoria, gente. Todos pensam em fazer outro concurso. Eu entrei aqui nessa categoria, vindo do EJA, com ensino médio. Isso faz 11 anos. Por conta das exigências da categoria, eu me capacitei, fiz minha graduação, meu mestrado e meu doutorado, tudo 15 anos. Tudo dentro desses 15 anos. Para crescer pelo IQ. Esse era meu interesse principal, claro que depois se desdobra em outros tantos interesses, né? Mas esse estímulo, essa visão de categoria, de carreira, que organizava a categoria com uma tabela leve, ágil, flexível, se resume a um trabalho alienado como qualquer outro. Nós estamos perdendo completamente o vínculo com as universidades. O PGD nos expulsa até do local físico do trabalho.
e a gente não se atenta para essas coisas. Esse mesmo PGD, que hoje tem gente refestelando fazer, vai ser usado para medir a nossa produtividade. Eu alerto os colegas, em breve vai estar batendo ponto para ajudar na fila do INSS. Perdão, era só isso, Robson. Se alguém não se sente contemplado, pode refazer a pergunta que eu depois continuo a resposta. Robson. Tá, joia. Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui. Eu até anotei o que a Carol falou, o Igor, a Patrícia, mas acho que eu tenho que começar por um pressuposto aqui. Inclusive o Maurício falou sobre. Lá nas intervenções do nosso encontro na Fazubra, eu acho que serviu bastante para trabalho mesmo do advogado, essa conscientização, essa coisa da consultoria, muitas vezes junto com vocês, para que a coisa evolua, fazer o papel de advogado do diabo. Então, eu vou fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo. Talvez eu não seja do diabo, talvez seja da justiça, né? Judiciário, não justiça, são coisas distintas. Porque é o seguinte, acho que é uma grande pergunta assim, a greve já não está regulamentada, e em que medida esse PL, ele na verdade prejudica essas condições de negociação, que eu acho muito legítimas. Como eu digo, eu tenho anos, pessoal, eu adoro organizar greve do ponto de vista jurídico, né? Eu acho bem bacana. Inclusive, aproveitando aqui, acho que eu posso jogar no chat, deixa eu ver se está ativo. Temos um site muito bacana, ele é só de orientação formal jurídica, tá bom? Então, Infogreve o nome do site, mas será que eu não vou achar? Não é possível. Tem que gritar com alguém. Tô mentindo aqui para vocês. Tá, eu vou achar esse aqui, porque de vez em quando meu pessoal me sacaneia aqui, porque esse site é um site bem bacana, que a gente organiza a legislação de greve e tal. É um site voltado para quem quer fazer greve. E aí, por exemplo, já tem as atas de greve tudo pronto e tal, eu trago as notícias mais atuais sobre greve, eu explico quais são cada etapas da greve e tal. Eu vou cobrar aqui e vou mandar para vocês. Muito, muito bacana esse material. Lá a gente também dá essa adiantada sobre o estado da coisa da greve. Voltando à pergunta, a greve não está regulamentada e se esse PL, em alguma medida, ele impede vocês do exercício da greve com uma questão legítima, que é criar um estado de uma negociação permanente. É um impeditivo de vocês realizarem greve? Eu acho que a preocupação é muito legítima, mas a gente tem um problema, porque isso já é uma possibilidade de lei, tá? Vocês podem pegar os tais famosos mandados de junção que manda aplicar 7783. Como alguns aqui estão no computador, vocês podem ir lá, lei 7783, que vale para servidores. Você vai lá no artigo terceiro, problemático, mas, enfim, tá ali aquela transição da democracia para do Estado autoritário para a democracia. A gente nem sabe bem o que significa isso, como se as coisas resetassem, né? Esse marco zero de historicidade. Tem essa, inclusive como eu falei, as primeiras leis logo aprovadas em estados constitucionais novos são leis de greve ou lei de segurança nacional. Tá aqui a prova. 7783 de 89, logo após a nossa Constituição aí. Tal 3. Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho. Eu falei para vocês que o Supremo Tribunal Federal diz que negociação coletiva enquanto instrumento, e é instrumento de concessão, de obtenção de garantias, de direitos, etc. e tal, de benefícios, é incompatível com a Constituição. Mas como as premissas dessa dialética elas se renovam, porque a contradição é o motor da mudança histórica humana, o Supremo Tribunal Federal, quando olha os dissídios de greve, quando vai lá para o STJ, eu disse Supremo, né? STJ principalmente, as greves de vocês normalmente, se forem judicializadas, serão pelo STJ, porque são greves de âmbito nacional. O STJ olha e aí chega a União, normalmente com aqueles argumentos chorosos de prejuízo tanto, de milhões de reais que estão sendo perdidos, de etc e tal.
E aí, o STJ, quando olha esse terceiro aqui. Ele exige para a greve que haja a prova por parte das entidades sindicais de que foram tentar negociar antes, com base nesse dispositivo aqui. Você pode pegar, tem uns nome lá no STJ são PETs, quando são dissídios de greve que não tem classe processual própria, PET. Pode pegar PET, Sindijus, FENAJUF, por exemplo, que são as greves do pessoal judiciário da União. Vai estar lá. Já teve greve julgada ilegal por conta desta exigência de negociação. Aí sim, se a negociação é uma coisa que a União fala, eu estou ainda em negociação, é algo que pode prejudicar vocês. Mas, como eu disse lá, junto com o pessoal naquele evento da Fazubra, não é pelo PL. É uma coisa que já é possível. E já acontece. Tá? E aí tá da estratégia, que aí é de vocês, da deliberação de vocês. O projeto de lei é uma oportunidade de corrigir isso? Ou ignora-se, luta-se contra o projeto de lei e depois vamos tentar, dissídio a dissídio, discutir a aplicabilidade desse artigo 3º? Fica com vocês essa discussão. Eu só estou dizendo aqui como é que estamos hoje. Hoje é isso, já, essa possibilidade, dependendo do PL. O PL ele pode aprofundar, é óbvio que pode. E aí o Igor, principalmente, falou que essa coisa da mesa contínua e o governo falar, eu estou em negociação. Não tinha que estar entrando em greve ali, estão sendo arbitrários, né, essa coisa. É óbvio, gente. Esse risco ele é muito aprofundado com esse tipo de coisa, mas vamos lembrar que a coisa já está, já é uma possibilidade, ok? Aqui tem uma pergunta que perpassa pelo Patrício, pelo Igor e tal, inclusive pela fala do Maurício, que é uma coisa que me inquietou lá me colocou para pensar lá no evento. Assim, inclusive é parâmetro, né? Inclusive tem um parâmetro meio controverso ali, porque a paridade é um parâmetro, mas num dispositivo mais adiante, acho que o artigo 11, o Maurício tá mais por dentro aí, não sei se está com o PL aberto, ou se lembra de cabeça, que fala que é preferencialmente paritário a formação das mesas. Tem uma questão controversa aqui que precisa ser corrigida nesse PL, se é paritário, é paritário. Tem que ser paritário. Negociação, inclusive não tem essa coisa de paridade. O certo entra a entidade sindical e a representação da administração. Pode ter milhares é uma gestão de 50 mil pessoas ou de um presidente. O importante é que estejam na mesa as pessoas com poderes negociais suficientes para fechar a coisa. E aí, porque o que define quem está na mesa é a carta sindical. Mas voltando. A igualdade, ou a paridade, ou a isonomia, é uma possibilidade? Ou seja, assegurar para vocês que vocês sentem em mesa, junto com a administração, isso significa isonomia e tal? E aí isso vai conversar com a pergunta, inclusive, da Carol, que é essa coisa da administração depois ignorar os acordos e o que fazer com isso. Olha, teoricamente, e aí a gente discutiu bem brevemente lá, e eu também vou fazer essa questão breve, porque eu leio recreativamente, mas não sou especialista. E a gente tem essa preocupação, principalmente quem passa pela pesquisa. A China está com uma questão lá de começar a punir pessoas que falam sem ter formação própria para isso. Eu acho que quem tem dois tipos de pessoas podem falar sobre algum assunto com propriedade. Aquela que tem formação acadêmica e aquela que tem vivência específica. Formação acadêmica não necessariamente significa que eu tenho um conhecimento suficiente da coisa. Né? Dizia lá Maria Carolina de Jesus, a fome é a maior professora, né? Então, mas tem que ter alguma vivência na coisa, tem que ter alguma coisa. Então, eu estou fazendo uma coisa aqui muito honesta, dizer assim, este PL, ou a negociação coletiva para a administração pública, é lotado de problemas, primeiro, estruturais. As contradições, como eu falei, próprias da dialética. Primeiro, como eu falei para vocês, a teoria administrativa não admite a distinção de vontades entre servidores e administração, pela tal da teoria do órgão. Já é o primeiro problema. Segundo, vocês são trabalhadores e são pessoas, mas a humanidade de vocês é mascarada a partir do regime funcional. O trabalho de vocês
não nasce necessariamente da questão contratual, ele nem é contratual, né? O artigo 13 lá da Lei 812 fala que vocês assinam as coisas, só diz quais são os direitos e deveres, mas o regime de vocês é estatutário. A relação de vocês com o patrão de vocês, que também é fácil a gente imediatamente notar quem é o gestor, mas em tese, inclusive os gestores, eles, pela teoria administrativa, eles são representantes da administração. Eles são representantes da administração, não são os donos da administração. Tem muita gente que se assenhora da administração achando que é dono. Teoricamente não poderia ser assim, embora a realidade nos diga outro. Se eu não tenho clara distinção teórica, prática a gente sabe, entre patrão e empregador, vocês nascem da ficção jurídica, que é o regime funcional. Concurso, e a Lei 812, e a lei de carreira, e o regime previdenciário, etc. e tal. A relação de vocês, ela nasce necessariamente do Estado. E aí a pergunta é, olha, a Constituição de 88, ela mascara aquilo que são as origens próprias do Estado moderno, que é intrinsecamente burguês, que nasce intrinsecamente para defender direitos da burguesia, e isso intrinsecamente leva a uma ideia, nos demonstra que a isonomia é uma impossibilidade. É difícil colocar, garantir para vocês que sentar em mesa, isso vai garantir a igualdade, a isonomia, essa que nem na iniciativa privada também, convenhamos, né? Vai fazer o quê? Não à toa tem muito sindicato pelego. Os mais isonômicos são os pelegos, né? Que aceitam sentar na mesa e tal. Então é preciso revisitar, principalmente o pessoal que defende o sindicalismo livre. Eu tenho extrema simpatia por essa corrente. Eu entendo que toda vez que tu regulamenta uma coisa desse nível de liberdade, você reduz. E eu tenho algumas... Eu até falei para vocês, eu mostrei aqui do Edelman, né? Repito aqui para quem quiser ler sobre a questão da legalização, mas eu acho que um texto que é bem esquecido, porque ele não é uma pessoa que trata sobre direito sindical, e virou marxista ali mais pelo final, com as suas ponderações, que é o Walter Benjamin. Ele tem um textinho muito legal que chama Para a Crítica da Violência. Lembrando que já estamos aqui na segunda metade do século XX, né? Mas a Alemanha, a unificação da Alemanha, assim como da Itália, é tardia. Então, as doutrinas lá estão muito preocupadas em uma questão de legitimação dessa unificação. E aí, essa unificação, ela importa por exemplo, a gente pegar Max Weber, etc e tal, sabe assim, eu tenho uma preocupação em legitimação da união estatal. Então, é um problema teórico que a gente tem que colocar na frente e entender qual é o contexto. Aqui nesse textinho ele vai falar sobre a greve política e a greve proletária. A política, ela é diferente desse contexto que inclusive o Maurício falou, que a gente discutiu lá, né, sobre esse PL impedir greves políticas, que é aquelas greves por exemplo, de afinidade, com interesse, por exemplo, vocês poderiam parar para reivindicar a instauração de uma CPI do Banco Master. É uma questão que afeta, às vezes, afeta diretamente o servidor, né, porque pegaram lá do Rio Previdência dinheiro por essa palhaçada aí de servidor público. Mas vamos contar pessoas que não diretamente foram afetadas pelo Banco Master. Podiam fazer uma greve para exigir isso daí? Veja, aqui ele tem uma explicação muito bacana quando ele vai fazer essa distinção sobre greve política e greve proletária. A greve política, segundo ele, é aquela que mantém o status quo de direito. Mas lembra que política aqui, nesta época da unificação alemã, dos estudos de Sorel que ele pega aqui, está preocupado com a unificação do Estado, que ainda não está unido. Então é uma outra parada, não é o político que a gente está falando. E a geral proletária é essa greve que inaugura a nova ordem jurídica. E aí ele traz isso aqui, embora ele não fale explicitamente, se eu não me engano, quem faz o prefácio desse livro é o Antônio Negri. Eu tenho essa versão aqui da 34, bem bonitinha e tal. Ele implicitamente traz uma discussão sobre poder constituinte e poder constituído. Grosso modo, gente, a greve ela tem duas possibilidades. Ela tem uma possibilidade de buscar benefícios e garantias específicas. Um aumento de um vale alimentação, foi o que aconteceu ali com vocês em 2024, o pessoal estava querendo só vale alimentação, depois vocês conseguiram uma ampliação disso, mas questão específica de direito funcional. Mas a greve é dentro dos elementos de violência, porque a discussão da unificação é quem é o legítimo para aplicar a violência do Estado, né? Dentre esses
instrumentos paraestatais de aplicação de violência legitimada, a greve é um dos instrumentos mais fortes, porque ela é destruidora de estados constituintes, né? É aquele poder inovador, aquele poder mítico que ele fala. Então, se eu regulamento a greve, necessariamente eu jogo por dentro do Estado. Se eu regulamento a negociação, eu jogo por dentro do Estado. É próprio de vocês discutirem em que medida vão jogar dentro das 4 linhas, né, que fala Kelsen lá, do bendito quadrado, que lá depois ele revê lá o tal do quadrado, no capítulo 8º lá do Teoria Pura do Direito, ou se vocês vão quebrar esse bendito quadro e tentar um estado zero de juridicidade da liberdade sindical de vocês. O grande problema do estado zero é que hoje já temos uma regulamentação muito precária de como eu disse, né, não existe vácuo de poder. E a greve é um espaço de poder que pode ser incontrolável. Daí a preocupação específica do Estado com greve. Gente, olha, Lei 7783 é uma das primeiras leis aí desse novo regime constitucional, Lei de Segurança Nacional. A greve, ela sempre está no olhar desse nosso Estado burguês, é burguês ainda. Então, é óbvio que há uma preocupação específica com esse, e principalmente de serviço público. Então, ir para frente com isso é prejudicial? Sim, porque acaba com a liberdade em toda a sua potencialidade, mas vocês precisam também compreender que existe uma história, um histórico sobre isso. E o histórico que eu estou passando para vocês a greve já está regulamentada, de uma forma muito prejudicial, porque aqui está, por exemplo, se a gente pegar 7783, não está claro que o ponto deve ser cortado. A coisa foi andando tanto desde ali que a gente tem aquela fatídica repercussão geral que botou que o ponto de greve de vocês, como obrigação, deve ser cortado. É hoje isso que a gente tem sem lei. Não temos lei para isso. Lei específica, né? O judiciário aplicando lei e criando lei. Então, eu não vou falar sobre esses dois aqui. Tem um bacaninha que é o do Jovem Marx aqui, a crítica ao programa de Gotha, né? Um textinho bacana que ele vai falar sobre essa coisa no programa de Gotha, essa ideia da isonomia das condições de trabalho, etc. e tal. E, de novo, aqui ele já deixa para demonstrar que isonomia para trabalhador, em comparação com o empregador, o patrão, é uma impossibilidade em termos. E aí a luta pela legalização, etc. e tal, só vai aprofundar essa disparidade. A legislação, a lei, ela é só um engodo, é uma questão formal de gerar equivalências que no plano material não se verificam. E aí quem vai falar sobre essa equivalência jurídica e isonomia é o nosso querido, bom e velho Pachucanes, né? Que eu também recomendo aí a leitura. Então, manda no chat a bibliografia para a gente, Robson. Eu agradeço muito. Joia, eu mando aqui para vocês. Então, fica aí essa provocação. Eu realmente entendo, concordo com o Maurício. A regulamentação toda e qualquer regulamentação, essa também pode aprofundar essas disparidades. Eu me preocupa muito, porque eu trabalhei muito em sítio de greve, essa coisa da mesa de negociação, já o nome, negociação permanente, é um problema já no nome, porque pode levar lá, quando olhar os dissídios de greve, a justiça que, por ser do Estado burguês, não é a favor do trabalhador, basta ver todas as pautas de direito trabalhista no Supremo Tribunal Federal, o que a gente tem. Então, levar uma garantia de vocês que ela é antes do Estado, para o Estado, só gera essa conciliação com os interesses do Estado. Alguém falou aí que, assim, o que fazer, então, acho que a Carol também falou, quando não se cumpre aí os termos de greve. Bem, se for pela ideia do PL, isso nos dá alguma exigibilidade judicial. A exigibilidade judicial, primeiro se a pessoa não vier para a mesa de negociação, a gente pode obrigar judicialmente, porque por lei ele tem que sentar, antes não tinha essa obrigação. E se eu tenho um termo de acordo, agora legalizado, a gente tem que ir para a justiça exigir os cumprimentos, naquilo que é possível. Por exemplo, termo de acordo que necessita de lei, impossível a gente conseguir
mediante a justiça, que tem a tal da súmula vinculante 37, nós, Poder Judiciário, ainda que sob pretexto de isonomia, não podemos aumentar o vencimento de servidores porque não temos a função legislativa. E usam esse verbete para tudo, qualquer coisa, para negar direito de servidor, que não esteja claro na lei. Mas aquilo que é resolvível por regulamento, por ato exclusivo daquele que acordou, a gente consegue, esse PL vai nos dar uma margem maior para esse tipo de exigibilidade. Mas, em qualquer caso, um instrumento por excelência, quando eu não tenho descumprimento de acordo, ou quando não se senta à mesa, é a greve. E aí que está aquela coisa, utilizar o sistema por dentro, às vezes é o que resta. Vamos lá, nossos queridos colegas negros estadunidenses da NAACP, NAACP, National Association for Investment in Equality Race, utilizaram o sistema para modificar o bendito sistema de decisão racial histórico, que se mantém, de novo, a Suprema Corte dos Estados Unidos vem prejudicando novamente essas decisões dessa época da década de 70, né, da ampliação dos direitos civis, mas conseguiram ali por dentro do sistema. Às vezes é isso que é o que resta para vocês, por dentro do sistema ou fora do sistema. É com vocês, tá? Me alonguei aqui, acho que eu até me perdi na lógica aqui, mas eu só queria fechar com isso. Eu vou mandar, além do negócio do Infogreve, que é bem bacana, mas não é nada instrutivo, mas acho que lá já está o link, que eu até distribuí para o pessoal, que é um livrinho que a gente tem sobre negociação coletiva, que é uma opinião nossa antes do envio do PL. É uma preocupação nossa, a gente vem estudando negociação coletiva há muito tempo, e a gente entendia que seria uma proposta de regulamentação. São parâmetros úteis dentro do Estado de Direito. Então, para aqueles que legitimamente entendem, principalmente do sindicalismo livre, que tem que abolir, rejeitar totalmente, isso aqui não serve, isso não é parâmetro, tá? O parâmetro é refundar, refundar. Não é isso aqui. Mas, de qualquer forma, até porque, para você entender contra aquilo com que você pretende lutar contra, é bom entender quais são os pontos em tese, aprimoráveis, não aprimoráveis, etc. e tal, para até te municiar, né? Tipo preparar para o debate político. Então, a gente. Carol, depois você passa, por favor. A Lohane falou contigo, ou foi a Rebeca? Não lembro. Ou a Stephanie? Foi a Stephanie, eu acho. Foi a Stephanie. Isso. Aí a gente manda, me dá um número que a gente vai mandar uns exemplares para vocês distribuir na categoria, tá joia? Acho que é isso. Igual o Maurício, se eu não respondi alguém, por favor, repita aí que eu tô aqui. Gente, é um espaço muito rico, né, que a gente teve nesse momento. Eu pergunto aos colegas que estão no chat se ainda querem fazer alguma interpelação, alguma pergunta. A gente vai passando para os nossos momentinhos finais. É um debate extremamente complexo, né? A gente tem, inclusive, uma debilidade na categoria que tem se perdido com essas novas expressões de grupos, assim, expressamente como estar na luta, que eles não fazem esse debate mais filosófico, mais centrado nessas coisas, o que atrapalha no final, né? A gente acaba achando que a greve ela envolve somente o aspecto financeiro, né? E não é isso. Então, a gente tem retomado essa proposta de fazer diálogos mais complexos, né, com a base, para que a gente entenda na hora de fazer o enfrentamento como esse tipo de PL, por exemplo, tem muitas problemáticas do ponto de vista dos movimentos sindicais, né? A gente tem sofrido ataques, desidratação das estruturas sindicais como um todo, né? Cooptação por parte de movimentos pró-governo, enfim, a gente tem várias complexidades dentro do emaranhado da luta sindical, mas a gente entende também que é possível fazer um combate, né, em cima dessas questões. Eu acho que o primeiro delas é a formação, né? Os termos legislativos, econômicos, não afastam só a gente que é da classe trabalhadora, mesmo estando em universidades, né? Já é uma concepção trazer para essa esfera e afastá-la do povo, né? Dizer que é complexo demais debater isso, mas é a essência das nossas coisas, da nossa vida dentro da universidade. A gente sabe que a gente é regido por IN, por regulamentação, então quando a gente dorme nesses pontos, a gente é muito prejudicado lá na frente. Igor, você quer falar para a gente poder passar a palavra para os nossos debatedores, para a gente poder encerrar o espaço?
agradecer de novo né, a disponibilidade deles e falar um pouquinho dessa questão, né? Não vou falar até um pouquinho mais amplo, né? Essa questão filosófica que a Carol trouxe, né? Mas, assim, historicamente, aqui na Unifespa, né, e na categoria como um todo, sempre que a gente entra em greve, a categoria como um todo sempre demanda ali na Assembleia que a gente instaura a greve, e geralmente há demanda ali por formação sindical. É constante isso, né? A gente faz muitas ações em relação a isso, e querendo ou não, uma discussão nessa aqui, dessa PL, não deixa de ser uma questão de formação sindical também, né? Então, a gente organiza, né, essa atividade. Vocês têm o trabalho de trazer essa parte mais técnica, essa parte de contextualização, das pegadinhas que tem, isso foi bastante importante, né? A gente tem tido aí também algumas outras estratégias de formação sindical para escapar também daquela lógica clássica, até da própria educação, né? De um professor, um palestrante e o pessoal assistindo, mas às vezes a gente nota que a categoria às vezes quer isso, né? Tinha uma expectativa de ter até mais pessoas nesse evento de hoje, né? Inclusive, eu convidei também a categoria dos docentes aqui na Unifesp, a não ser que tenha alguém escondido aí, eu não vi nenhum docente da Unifesp aqui, né? Porque essa lei, ela, né, vai afetar a todos, não só os técnicos que estão de greve no momento, né? E aí, a gente, por exemplo, atualmente aqui na Unifesp, a gente tem tido aí uma estratégia de usar o Cinegreve, né? Que a gente vê que, inclusive, países, né, usam essas outras técnicas que não são tão formais, né? O pessoal chama muito de soft power, né? Que esses filmes americanos, coreanos, ultimamente, né? E isso é importante também quando a gente traz esse Cinegreve para demonstrar a lógica, né, a narrativa, tanto numa lógica mais elitista da elite, da economia, né, como também das narrativas que a gente precisa trazer da classe trabalhadora, né? Então, certamente a gente traz filmes nesse sentido, né? Então, é importante ter isso, é importante vir também para esses momentos com temas mais técnicos, com questões mais técnicas, como vocês trouxeram hoje aqui para a gente sobre uma PL especificamente, né? Então, a gente traz isso e, assim, colocar para toda a categoria, né? Que a formação sindical, ela perpassa por tudo isso. Participação nesses eventos, participação das assembleias, participação dessas formações mais formais ali de professor, que pode ali estabelecer um diálogo melhor ou não. Perpassa por palestras como essa aqui, né? Por uma roda de conversa, né? Melhor dizendo. E perpassa principalmente, a pessoa só vai ter mesmo aquela noção real mesmo, participando efetivamente das atividades, dos atos que a gente organiza. Então, estou aproveitando aqui para chamar o momento aqui, apesar do tema ser específico da PL, mas chamar a categoria, que a formação efetiva sindical, vocês vão ter quando começarem a participar dos atos, começarem a participar dos protestos, das caravanas para Brasília, além de todas essas atividades que a gente já faz, do Cinegreve, dessa palestra. Isso é a formação de fato, você está construindo ali em conjunto, em um diálogo, em uma constância, vendo os dois lados da moeda também. Então, aproveito a oportunidade do encerramento, mas também para falar de toda essa importância e está convocando, chamando a categoria, não deixar se vencer pelo cansaço. As greves na educação geralmente são longas, que o governo usa isso como estratégia. Convoco a toda a categoria e agradeço novamente o Maurício, o Robson aí e a Carol aí, em nome do pessoal da UFOPA também, que convidou a gente para organizar essa atividade aí em conjunto, tá bom? Muito obrigado a todos aí.
Obrigada, Igor, né? Foi nosso parceiro nessa construção dessa atividade importante. E não se encerra aqui o debate, né? A gente tem a assembleia amanhã, nós da UFOPA. A gente já vai tentar disponibilizar e colocar nos outros grupos o PL, né? E tentar levar pelo menos um resumo do que foi debatido aqui para apresentar na assembleia. E a gente queria agradecer novamente Maurício e o Robson, e agora a gente faz aí uma inversãozinha, né? Pede para o Robson fazer o encerramento, o fechamento dele, e aí a gente encerra com o Maurício. Tá, Joia, eu agradeço a oportunidade, pessoal, muito bom aprofundar o debate sobre isso aqui. Maurício, eu botei no chat, mas eu pedi para a Carol te mandar, porque tu tá sem chat, né? Pedi para a Carol te mandar no zap os livros, e aí eu achei a nova, que eu acho que mudaram um pouquinho o domínio lá, sobre o nosso site, que eu falei sobre greve, bem bacaninha, tá? Quem tiver deflagrando greve na hora, assim, precisar de um apoio, tudo é gratuito lá, tá, pessoal? Então você consegue fazer greve e se orientar por ali sem advogado. Evidentemente é bom ter para essas coisas, mas quem não tem muitas condições, etc e tal, a gente fez um negócio pensando em ser autossuficiente, autoexplicativo, ótimo para olhar no celular e tal. Eu acho que é bem bacana vocês darem uma olhada. Mas, de novo, agradecer a oportunidade e um ótimo resto de semana e uma boa greve para vocês. Bom, Carol, Igor, todos os demais, muito obrigado pela oportunidade. Primeiro do formato, quero deixar claro para vocês que live não serve para bosta nenhuma. Live serve para expressar uma informação privilegiada que se tenha com um misto de verdade e validação de uma posição sem que tenha um contraponto. Então, o formato das meets é muito melhor do que os das lives, possibilita que a categoria se manifeste, se contrapõe, etc. E queria finalizar dizendo que a gente está diante de uma das maiores ironias políticas da história do país, onde um governo que nasce do novo sindicalismo tenta buscar o recabresto dos movimentos sindicais, iniciando pelo Estado, sabe-se lá onde isso vai parar e como vai evoluir o resto das relações de trabalho no país, se uma coisa dessa passa como está. Lembrar também que a categoria sofreu duros ataques e que hoje, se a gente vai pegando e façam esse exercício, peguem lá o Telegram, vão remontando as falas desde 2022 para cá, pensa, nossa, a gente passou por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Nossa, o que o cara falou lá na palestra faz sentido, porque a gente está vivendo a colocação da cereja no bolo que o MGI começou a fazer para nós em 2022, quando colocou o confeiteiro desse bolo inserido direto da gestão no seio da nossa categoria, no outro sindicato, mas foi no seio da categoria. Muito obrigado pela paciência de todos. Gente, agradecer a todos os participantes, né, novamente. Pessoal da UFOPA, amanhã a gente tem assembleia presencial, né? Então, por favor, compareçam. A gente tem assuntos bem sérios para tratar. E a gente agradece novamente a disponibilidade do Robson e do Maurício. Eu já mandei o que o Robson me enviou para o Maurício. Eu vou colocar também, né, o infográfico e esse link para os colegas da UFOP e da Unifesp. A gente agradece mais uma vez e vamos fortalecer a luta, vamos fortalecer a greve até o nosso objetivo final do cumprimento da nossa TAG. Obrigada, gente. Até a próxima.